tantas lembranças boas que me traz tanta saudade. Campeiro de alma e coração, gaúcho de verdade. Este é o ofício da lida de um campeiro cantador, cultivando a tradição com carinho e muito amor. São tantas lembranças boas que me traz tanta saudade. Campeiro de alma e coração, gaúcho de verdade. Este é o ofício da lida. Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Histórias do Sul contadas em prosas e versos, TV Sangue de Gaúcho. É uma websérie de 10 programas, onde nós teremos 10 entrevistados, 10 atrações artísticas, musicais, e também iremos gravar um DVD que será distribuído gratuitamente às escolas, às entidades culturais, aos CTGs, enfim, a todas aquelas entidades que trabalham com cultura. Lembrando que o DVD é distribuído gratuitamente e o projeto História do Sul foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura com financiamento da LIC e do Procultura RS, Secretaria de Cultura Estado do Rio Grande do Sul. Contamos com o apoio de 2 empresas, Erva Mate Rei Verde e Zimpão. Hoje estaremos recebendo a professora Gladys Helena Wolff, que vai falar sobre a ferrovia aqui da região norte do estado do Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguai, o trem e a importância regional na colonização e na economia desta região do Alto Uruguai e das regiões limítrofes de Erechim. Quero mais uma vez agradecer a você que está nos assistindo e eu deixo agora a palavra com a professora Gladys Helena Wolff. Eu sou a professora Gladys Helena Wolff, professora de História, e estou participando hoje do programa Histórias do Sul, contadas em prosa e verso, da TV Sangue de Gaúcho. Eu vou falar um pouco sobre a presença da nossa ferrovia São Paulo-Rio Grande aqui na nossa região. E, inicialmente, é importante lembrar que a ferrovia São Paulo-Rio Grande ligou o Rio Grande do Sul a São Paulo e foi a última grande ferrovia construída aqui no Rio Grande do Sul. Eu lembro também que em 1905 o governo Borges de Medeiros unificou todas as linhas ferroviárias sulinas, criando então a nossa saudosa aviação férrea do Rio Grande do Sul. Foi então que as companhias belgas iniciaram a administração das linhas gaúchas. A nossa ferrovia São Paulo-Rio Grande, ela começa a ser efetivada no ano de 1907. É quando começam a colocação dos marcos, a abertura, o desmatamento, a abertura do espaço para a colocação dos trilhos. E a partir de 1907 é que começam a chegar as primeiras famílias de migrantes e imigrantes, grande maioria vindas das colônias velhas, daquela região de Caxias e Bento Gonçalves. Mas em 1910, quando se concluiu a ferrovia, é que a grande movimentação mesmo se dá aqui na nossa região. Um dado muito importante desse trajeto de Passo Fundo a Marcelino Ramos, que foi então concluída, em 1910, é que ela foi muito difícil de ser construída no trajeto da Estação Barro, atual município de Gaurama, até Marcelino Ramos. É importante salientar que esse trajeto de Gaurama a Marcelino Ramos tem uma diferença de 400 metros em altitude. Por essa razão, foram necessárias construir aquelas belíssimas obras de arte da engenharia ferroviária, que são os viadutos com base em pedra e estrutura em ferro, que ainda nós podemos contemplá-los. E também as nossas estações ferroviárias construídas de Passo Fundo a Marcelino Ramos, as estações em alvenaria, elas foram copiadas de um modelo arquitetônico de estações do interior da Bélgica. E
Quando a ferrovia São Paulo-Rio Grande, então, ficou totalmente concluída, ela ligou São Paulo a Santa Maria da Boca do Monte, passando aqui pela nossa região. E a partir daí, então, uma grande movimentação se inicia nesse trajeto, e especialmente aqui na estação Paiol Grande, na estação Barro, pela presença da colonização pública, né, pela Comissão de Terras, e também por companhias privadas de colonização, como a Geves e a Lucy Rosa. Então, a partir daquele momento em que a ferrovia é inaugurada, também acontece um outro fato histórico, né, que é o esgotamento das terras nas chamadas colônias velhas. Então, por esta razão, aqui no norte do estado, a ferrovia foi um fator grandemente atrator de famílias de migrantes e imigrantes. E ainda um outro dado muito interessante é que, com a conclusão da ponte definitiva em Marcelino Ramos, no ano de 1913, o mega investidor norte-americano Percival Farquhar implantou o trem internacional. A partir daí, então, nós tivemos um movimento muito grande, com vários tipos de trens, né, como o trem misto, que carregava passageiros e carga, o trem noturno e o famoso trem internacional, que ligava a nossa região, né, com o Uruguai, e daqui da nossa região também a ligação com São Paulo e Rio de Janeiro. Desde aquela década, então, 1910, os caminhos de ferro aqui da nossa região passaram a transportar diferentes tipos humanos, né, diferentes grupos humanos que desembarcavam nas plataformas das nossas estações, e que a estação significava, na verdade, uma espécie de ícone da esperança. O desembarque na estação, para os migrantes e imigrantes, sedentos por terra e trabalho, passou a ser um marco de uma possibilidade de uma nova vida. E as nossas estações, com grande movimento, elas passam também em dois períodos da nossa história do Rio Grande do Sul, passaram por momentos também de tensão, que foi quando do movimento de 1923 e do movimento de 1930. Foram dois movimentos políticos que fez circular aqui pela região tropas armadas, bandoleiros, aventureiros, pessoas que participavam como revolucionários e que ou seguiam a linha do trem ou por aqui ficavam. Por isso que uma das atividades muito fortes no início da chegada da ferrovia aqui foram as hospedarias e os hotéis. Normalmente, as casas de comércio que foram se instalando na margem dos trilhos, né, nas pequenas vilas que foram se formando ao redor das estações, as casas de comércio eram casas de comércio e hospedarias. E logo foram necessários construir muitos hotéis nas pequenas vilas que estavam se formando, porque havia muito movimento de trabalhadores da ferrovia, que vinham para se fixar, como engenheiros ferroviários, como os trabalhadores braçais, os tucos, né? Os telegrafistas, tudo que girava no entorno da ferrovia. O ritmo de vida de todos os municípios perpassados pela ferrovia, aqui na nossa região, que é a fonte de nosso estudo, ele foi grandemente influenciado pela presença do trem. A chegada e partida do trem era marcada pelo sino que todas as estações, um sino característico de todas as estações, e
E as compras que os comerciantes faziam tomavam o trem aqui na nossa região, né? Iam até São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, a grande influência de São Paulo e Rio de Janeiro, a partir da década de 1910, se dá também na maneira de vida das pessoas aqui, nas modas, nos modos, que rapidamente o que acontecia em São Paulo e Rio de Janeiro chegava aqui pelo trem. Uma outra curiosidade dos trens era que as pessoas iam à estação, né, para ver o trem passar, mas também para receber mercadorias, para levar mercadorias que eram carregadas no trem e esperar algumas mercadorias que hoje para nós são banais, como a banana, né, que era um alimento uma fruta muito rara, né, as maçãs argentinas que chegavam pelo trem. E também um dado bem interessante é que era pelo trem que chegavam as poucas publicações de revistas e jornais que havia na época, e que vinham e que os migrantes e imigrantes recebiam pelo trem publicações em língua italiana, língua alemã, língua polonesa, que era um modo que eles avidamente esperavam de ter um pouco de contato com a sua origem étnica. Então, muitos negócios e encomendas eram feitas a partir da plataforma da estação, mesmo na plataforma da estação, e logo, toda essa movimentação, logo, em razão de um dado que os migrantes e imigrantes chegavam, adquiriam a terra e tinham que desmatar a terra para construir seu rancho e fazer a sua primeira plantação, a nossa região sendo muito pródiga em matas, de madeiras nobres, principalmente do nosso pinheiro brasileiro, a nossa araucária, iniciaram logo o desmatamento. Então, esse desmatamento fez a necessidade, então, dos colonizadores desmatar para poder plantar, para obter o alimento e vender o excedente da produção, fez com que surgisse uma primeira grande indústria aqui na região, que era a indústria madeireira. Então, logo, em todos os municípios aqui da nossa região, surgiram dezenas dos chamados engenhos de serra, as serrarias, que eram, na verdade, movidas a vapor, porque não havia energia elétrica. A partir daí, as estações, os pátios das estações passaram a ter grandes depósitos de toras e tábuas que eram carregadas no trem, exportadas para São Paulo e Rio de Janeiro e também para a Argentina. E a partir da indústria madeireira, outras indústrias foram surgindo, as vilas no entorno das estações foram se fortalecendo e vão surgindo outras atividades econômicas, como olarias, sapatarias, ferrarias, a hotelaria, que eu já citei anteriormente. E essa movimentação toda se dava porque havia o trem como meio de transporte. Os colonos passam, então, também a produzir muitos suínos, né? Notadamente o porco-banha. O excedente da banha, que não era consumido na família, era colocado em barricas e vendido pelo trem. E logo, com o aumento da produção de suínos, nasce aqui na região a indústria frigorífica, com cooperativas de produção de banha e também frigoríficos que depois, né, com o passar do tempo, vão beneficiando a produtos suínos carregados também no trem e levados principalmente para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro.
E uma outra grande indústria que nasce aqui, que é beneficiada pela possibilidade de transporte pelo trem, é que a partir da década de 60, basicamente década de 50, cresce muito a produção de trigo aqui na nossa região, tanto que Erechim se transforma em capital nacional do trigo e surgem grandes moinhos, então a indústria moageira cresce muito e tudo, né, toda a produção era escoada através da ferrovia, ou também o trigo a granel, para as indústrias alimentícias de São Paulo. Desta breve história, apenas concluímos que toda a atividade econômica que girou em torno da ferrovia, toda a produção aqui da região que era carregada nos trens e levadas para a Argentina, para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e para todos os recantos do Rio Grande do Sul, só foi possível em função da ferrovia. Não há possibilidade de produção se não houver escoamento de produtos e se não houver a busca de mercados consumidores. Então, desta breve história da ferrovia, ficou guardada nas lembranças de muitos o barulho do apito, o barulho das rodas do trem, o rufar da Maria Fumaça, mas que foi um processo extremamente importante, a implantação dessa ferrovia, e que, a partir do ano de 1997, ela foi desativada. Desativado o trecho de Passo Fundo a Marcelino Ramos. O que nos resta é a manutenção do nosso patrimônio histórico e cultural, calcado nos trilhos e nas estações ferroviárias da nossa região. Saudade da infância, dos meus tempos de guri. Isto me traz lembrança dos tempos que vivi. O cheiro bueno de terra, o cavalo chimarrão, o som da velha cordiona junto ao fogo de chão, o churrasco campeiro no braseiro costelão. Esta vida do gaúcho que vive no rincão. São tantas lembranças boas que me traz tanta saudade. Campeiro de alma e coração, gaúcho de verdade. Este é o ofício da lida de um campeiro cantador, cultivando a tradição com carinho e muito amor. São tantas lembranças boas que me traz tanta saudade. Campeiro de alma e coração, gaúcho de verdade. Este é o ofício da lida de um campeiro cantador, cultivando a tradição com carinho e muito amor. Chaleira na trempe aquentando a água pro chimarrão. A cuia sempre está pronta pra passar de mão em mão. Vida de gaúcho guapo, buenacha por demais. Andar tocando boiada e lidar com os animais. São tantas lembranças boas que me traz tanta saudade. Campeiro de alma e coração, gaúcho de verdade. Este é o ofício da lida de um campeiro cantador, cultivando a tradição com carinho e muito amor. São tantas lembranças boas que me traz tanta saudade. Campeiro de alma e coração, gaúcho de verdade. Este é o ofício da lida de um campeiro cantador, cultivando a tradição com carinho e muito amor.